Bom dia, a gente é o grupo 1 e a gente vai falar sobre o absolutismo. Abordando primeiro o tema do absolutismo monárquico, ele surgiu na Europa com a vista para solucionar os problemas que haviam na época, que eram das guerras civis e religiosas, que até hoje também existem. Ele foi implantado e serviu como modelo político até o século XVIII. Naquela época, teve alguns fatores que também foram relevantes, como o desenvolvimento das ciências e das artes e também das reformas protestantes. As reformas protestantes, elas vieram meio que como uma consequência sobre o continente europeu, porque isso desenvolveu uma desestruturação progressiva no que era chamado o Sacro Império Romano Germânico, que tinha se desenvolvido ainda no final da Idade Média. O absolutismo ele consistia na centralização do poder político na figura do rei, ou seja, integralmente o poder político era centrado na figura do rei ou do monarca. Era atribuído totalmente à legitimidade das instituições políticas, ou seja, de quem fazia as leis. Por isso mesmo que o termo é vindo do adjetivo absoluto, né, que vige acima de todos. O absolutismo foi um sistema que, em geral, defendia o poder absoluto do monarca sobre o Estado. Também foi muito comum a partir do século XVI até meados do século XIX, em diversas partes da Europa. Essa forma de governo estava diretamente ligada ao processo de formação dos Estados nacionais, ou seja, das novas nações modernas. Com a ascensão da classe mercantil, que era conhecida como a burguesia, assim como se chamava, relacionado com uma série de outras transformações ocorridas na Europa desde a Baixa Idade Média. À medida em que o Estado Nacional foi consolidando suas fronteiras e demandas com o surgimento de uma nova forte classe mercantil, houve necessidade de um representante, ou seja, eles tinham que ter alguém que defendesse seus interesses. Assim, o poder passou a ser concentrado na figura do monarca, que, diferentemente do que aconteceu na Idade Média, em que o poder real ele não era unânime, ou seja, não era absoluto, né, teve por isso não era necessidade do auxílio dos nobres para a composição do exército. Por exemplo, no absolutismo, o monarca controlava todo o poder na tomada de decisões da nação. Assim, era determinado pelo rei a organização das leis, da criação, da implantação de impostos, delimitação e implementação da justiça. Na Península Ibérica, a formação dos reinos espanhol e portugueses teve um despontamento do Estado monárquico absolutista, e em seguida ocorreu a formação das monarquias inglesa e francesa, e assim sucessivamente. O modelo do Estado absolutista começou a entrar em colapso com a Revolução Francesa em 1789. Então, aclimatada com ideias derivadas do iluminismo, que rejeitava profundamente esse modo político das alianças aristocráticas, a burguesia foi a principal protagonista da referida revolução, e na época brigava por representação política, elemento que não lhe era conferido pelo modelo absolutista monárquico. Desse modo, o corpo da população de Estado absolutista não era um corpo de cidadãos, cuja soberania é garantida por uma carta constitucional, tal como hoje vigora no mundo ocidental. O corpo da população era constituído de súditos do rei, e ainda em um regime muito semelhante ao da Idade Média, era do rei que emanava a soberania e não o povo das instituições. Vou falar um pouco sobre os reis do absolutismo monárquico. Henrique VIII foi o rei da Inglaterra de 1509 até sua morte, e também Lorde e depois rei da Irlanda. Henrique foi o segundo monarca inglês da Casa de Tudor, sucedendo seu pai Henrique VII. Henrique é conhecido como o fundador da Igreja Anglicana. Elizabeth I foi rainha da Inglaterra e da Irlanda entre os anos de 1558 e 1603. Foi a última monarca da dinastia Tudor. É considerada uma das principais representantes do absolutismo inglês, embora tenha sido um pouco mais moderada e tolerante do que seu pai, Henrique VIII. Luís XIV, apelidado de O Grande e Rei Sol,
Foi o rei da França e Navarra de 1643 até sua morte. Seu reinado de 72 anos é o mais longo de toda a história do planeta. Nenhum outro monarca ocupou um trono por tanto tempo. Foi um dos líderes da crescente centralização de poder na era do absolutismo europeu. Luís XIII, o Justo, foi o rei da França e Navarra de 1610 até sua morte. Era filho do rei Henrique III e IV e de Maria de Médici. Luís ascendeu ao trono alguns meses antes do seu aniversário de 9 anos, com sua mãe atuando como regente durante a minoridade. Nicolau II foi o último imperador da Rússia, rei da Polônia e grão-duque da Finlândia. É também conhecido como São Nicolau, portador da paixão pela Igreja Ortodoxa Russa. Oficialmente era chamado de Nicolau II, imperador e autocrata de todas as Rússias. Luís XV, o bem-amado, foi o rei da França e Navarra de 1715 até sua morte. Ele sucedeu seu bisavô Luís XIV com apenas 5 anos de idade, até alcançar a maioridade em 1723. Seu reinado foi governado pelo seu tio-avô Felipe II, Duque de Orleans, como regente. O absolutismo na Inglaterra se iniciou com a dinastia Tudor e com o fim da Guerra das Duas Rosas, que foi uma batalha entre duas famílias nobres, a família Lancaster e a família York. Com o fim disso tudo, quem ascendeu ao poder foi Henrique Tudor, que foi coroado como Henrique Tudor VII. O filho dele, Henrique Tudor VIII, ele tinha o apoio da burguesia e também tinha a assinatura do ato de supremacia, que dava a ele o poder de ser chefe da igreja. Anos depois, quem subiu ao poder foi sua filha, Elizabeth I. Ela teve um governo muito bom, o governo dela foi bom porque ela tinha muita habilidade política, ela sabia governar e também no tempo que ela estava governando, a Inglaterra começou a enriquecer. Por que a Inglaterra começou a enriquecer? Porque eles estavam saqueando outros navios que chegavam próximos da Inglaterra. Mas isso era legal naquele tempo, até porque ela era rainha, ela fazia o que ela bem entendia, né? E, enfim. Ela também venceu a guerra contra a Espanha, que eles travaram. E quando ela morreu, quem subiu ao poder foi o primo dela, porque ela não deixou nenhum herdeiro. E o primo dela, Jaime I. Jaime I foi com o reinado de Jaime I que se iniciou a dinastia Stuart. A dinastia Stuart. O Jaime I não era tão, vamos dizer, totalitarista, não. Ele não era tão absolutista quanto o filho dele vai ser, Carlos I. O filho dele criou e aumentou os impostos e esse ato foi chamado de Cheap Money. Ele criou e aumentou impostos e ele estava caçando pessoas só por causa da sua religião. O parlamento viu aquilo, estava falando mal, não estava falando mal, estava falando mal e quando Carlos I soube, ele não se agradou, porque eles estavam falando da forma que ele governava. Então ele foi, pegou o exército lá, real, e foi invadir o parlamento, simplesmente isso. Ele foi lá, só que antes dele chegar lá, o parlamento ficou sabendo disso, então deu tempo deles reunirem pessoas que não eram a favor do governo absolutista de Carlos I. Aí que a gente vê que é o início da guerra civil, que foi um período em que o povo inglês ficou realmente dividido entre o rei e o parlamento, porque a gente sabe, né, com certeza a nobreza está do lado do rei e a burguesia ficou do lado do parlamento. Mas do parlamento. O Guilherme de Orange iria reinar, só que ele reinaria, só que ele não mandaria no parlamento. Então, tipo, se ele quisesse fazer alguma coisa lá no reino, ele teria que falar com o parlamento. Se o parlamento quisesse, se o parlamento aceitasse, ia acontecer, mas ele não mandava diretamente. Então ele aceitou e esse golpe de estado deu certo. Que é o que a gente vê agora na Inglaterra, tipo, o príncipe William, esses aí, eles estão lá, eles reinam, mas quem manda é o parlamento. Quando o Oliver Cromwell morreu,
quem subiu ao poder foi o filho dele, Richard Cromwell, mas ele só ficou no poder por 6 meses, porque ele não aguentou ficar no poder, então ele abdicou o trono dele. E aí quem foi lá? Foi o parlamento que decidiu colocar quem no poder? Carlos I. Esqueci de falar que quando o Oliver Cromwell subiu ao poder, ele decidiu que ele ia cortar a cabeça do Carlos I para pôr fim nisso tudo, para dizer, tipo, os reis, eles não têm uma autoridade, não tem tanta autoridade assim, e ele cortou a cabeça de Carlos I. E aí quem subiu ao poder? O filho do Carlos I, o filho do cara que teve a cabeça cortada. E o parlamento colocou ele lá, e será que esse cara vai saber governar? Será que ele aprendeu com os erros do pai dele? E sim, o Carlos aprendeu com os erros do pai, porém ele governou assim, muito naquela, com medo do parlamento. Mas o governo dele foi bom, porém o parlamento não gostava dele. Não que ele não gostava dele, ele não gostava dele por causa da família dele, por causa da família Stuart, por causa da dinastia Stuart. Então eles queriam tirar ele do poder, então eles já começaram a conspirar ali contra o Carlos II. Eu vou falar sobre o absolutismo monárquico na Europa. Na Idade Média, a forma de governo era a monarquia, ou seja, o poder era concentrado nas mãos dos reis. Porém, naquela época, a figura do rei era praticamente simbólica. Por quê? Porque a igreja, ou seja, o clero, quem comandava. Inclusive, o rei era submetido ao clero. A partir do século X, na Baixa Idade Média, os reis começaram a ganhar mais poder, por causa que a burguesia, ela fazia as transações comerciais, e com isso elas ganhariam bastante lucro, começaram a ganhar bastante lucro. E uma forma de estratégia dos reis ganharem mais poder, para ficarem acima da igreja, eles foi fazendo aliança com a burguesia, porque assim, a burguesia ganhando dinheiro, eles faziam aliança com a burguesia, e assim eles conseguiriam mais poder e ficariam acima da igreja. Porém, a igreja, ela me crucificava, ela condenava, na verdade, essa prática da burguesia ganhar dinheiro. Porque ela falava que era um dinheiro exagerado, por causa que assim a igreja iria perder o poder. Então ela não apoiava essa prática de ganhar dinheiro da burguesia, por causa que senão o rei ficaria com mais poder do que a igreja. Então eles condenavam essa prática da burguesia ganhar bastante dinheiro. A Reforma Protestante, que foi um movimento liderado pelo Martinho Lutero, o poder da Igreja Católica passou a ser contestado, porque o Martinho Lutero começou a desmentir a Igreja, falando que roubava, e assim começou a ter denúncias contra o clero, que abalou o cristianismo na Europa. O Papa deixou de ser reconhecido como autoridade universal, e esse fator também contribuiu para o fortalecimento dos reis. Os reis passaram a ter mais poder. Onde o catolicismo era a religião oficial, a igreja passou a ser submetida ao poder dos reis. E assim, agora como o poder estava nas mãos dos reis, agora surgiria assim o absolutismo, conhecido também como o Antigo Regime. A autoridade dos reis era ilimitada, então eles governavam a benefício próprio, fazendo assim quem era pobre pagar altos impostos. Então, eles continuavam pobres, e quem era ricos continuavam ricos. Um dos principais reis que governou nesse período foi Luís, conhecido como Rei do Sol. E o absolutismo durou entre os séculos XVI e XVIII, 200 anos, e acabou em 1789 com a Revolução Francesa, por conta do descontamento dos povos que não podiam participar da política. E sendo assim, foi uma dos maiores movimentos da nossa história, marcado por um regime autoritário e de opressão. O absolutismo monárquico espanhol se consolidou-se no início do século XVIII, no contexto da Guerra da Sucessão na Espanha, em 1701 e 1714. Esta guerra foi pela sucessão da coroa espanhola, após a morte do último rei da dinastia Habsburgo.
A partir do século XVII, o Império Romano entrou em decadência em função ao atraso do desenvolvimento industrial e comercial. Em relação à França e à Grã-Bretanha, essas duas nações, ao contrário da Espanha, colhiam fruto do liberalismo na área econômica. No começo do século XVIII, houve mudança na dinastia espanhola. Em 1700, a dinastia Habsburgo chegou ao fim. Após assumir o trono, o rei Filipe V, da dinastia Bourbon, neto do rei absolutista francês Luís XIV. Bourbon buscou recuperar o prestígio e poder que a Espanha tinha no século XVI. Para tanto, começou a implementar várias reformas econômicas e do Estado. Buscou também ampliar suas forças através de guerras contra as potências europeias, principalmente na metade do século XVIII. As reformas implementadas pelo rei Carlos III foram de grande importância para o fortalecimento do absolutismo na Espanha. Dentre as principais medidas, podemos citar a reestruturação da economia espanhola, mudanças nas relações da Espanha com suas colônias, com o principal objetivo aumentar a arrecadação de impostos para a coroa espanhola, adotação de medidas para tirar o poder das corporações que intermediavam o comércio entre as colônias e a Espanha, implementação de uma nova política de divisão territorial na Espanha e nas colônias americanas, com o objetivo de aumentar o poder da coroa sobre as províncias que se passaram a se chamar de intendências. O absolutismo espanhol se enfraqueceu no começo do século XIX, após o domínio napoleônico. A independência das colônias americanas, que também começou nesse período, enfraqueceu o poder monárquico espanhol. O absolutismo na França, ele se tornou mais destacado e simbólico para o estudo da época, tanto por sua opulência uma coisa de grande riqueza, uma ostentação, quanto por sua duração e efeitos. O absolutismo francês, ele ainda que tenha medidas medievais, eles entram com uma história predominantemente moderna, uma vez que atravessa o século da Idade Moderna, exercendo uma influência na notória política francesa. Essas raízes medievais, elas remetem ao século X, quando o Capeto ele se torna governante do país, saindo de sua oposição de vassalo, que era a mais importante da França, ocupando o trono e dando início à chamada de dinastia